E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos assuntos mais quentes no Brasil, a investigação do ex-presidente Bolsonaro. Realmente, muita gente falando sobre isso. Para nos guiar nesse labirinto jurídico, a gente tem aqui um trecho de uma reportagem da televisão brasileira Isso aí. com um especialista em direito. Se preparem, porque a coisa é séria. Tem potencial para reviravoltas e até, quem sabe, prisão. Pois é, a situação é complexa e pode ter consequências sérias. A investigação que envolveu o Bolsonaro e outras 36 pessoas culminou em um indiciamento. Indiciamento. E o que isso significa em bom português? Porque, para quem não está familiarizado com juridiquês, indiciamento parece coisa de filme, né? Pois é um termo que pode assustar um pouco. É. Mas basicamente significa que a polícia, depois de investigar, acredita que existem provas suficientes para levar o caso a julgamento. É como se eles dissessem, olha, a gente acha que tem algo aqui que precisa ser analisado mais a fundo pela justiça. Então não é a mesma coisa que uma condenação. Não? Mas é um passo importante para que isso possa acontecer, certo? Necessariamente. É como se a investigação tivesse chegado num ponto crucial e agora? A bola tá com o sistema judicial. E aí a pergunta que não quer calar. Será que o Bolsonaro pode ser preso? Imagino que essa seja a dúvida de muita gente. Bom, existem dois cenários principais em que a prisão seria uma possibilidade. Certo. A primeira é a prisão preventiva, que pode acontecer se o procurador-geral conseguir convencer o Supremo Tribunal Federal de que a liberdade de Bolsonaro representaria um risco para a sociedade, para a investigação, para a ordem pública. Ou seja, mesmo antes de um julgamento, ele poderia ser preso. Isso. Se fosse considerado uma ameaça, mas e se ele for considerado culpado depois de um julgamento? Aí o que acontece? Nesse caso, a prisão seria uma consequência da condenação. Entendi. Então a situação é bem delicada e ainda tem muita água para rolar nesse processo, né? Sem dúvida, o sistema judicial brasileiro, como vocês sabem, é bastante complexo e ainda temos um longo caminho pela frente. E como funciona esse processo na prática? Quais são os próximos passos? Bom, depois que a investigação policial é concluída, o caso vai para o Supremo Tribunal Federal, que vai analisar tudo. Aí o Procurador-Geral da República tem 3 opções. Ele pode apresentar uma denúncia contra os investigados, levando o caso para um julgamento. Ele pode pedir mais investigações, ou ele pode arquivar o caso se ele achar que não há provas suficientes. E, na sua opinião, qual dessas opções é a mais provável? Olhando para as provas que já foram apresentadas, eu acredito que a denúncia e o julgamento sejam um caminho mais provável. Mas, claro, é preciso esperar para ver o que o procurador-geral vai decidir. Ok, essa análise nos dá uma ideia de como as coisas podem se desenrolar. Mas tem outro elemento nesse caso que me deixou de queixo caído. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que está supervisionando todo o processo, é apontado como uma das vítimas, segundo a investigação. É muita coincidência, não acha? É uma situação realmente inusitada, sem precedente. É. Isso abre espaço para a defesa do Bolsonaro alegar que Moraes é tendencioso e que deveria se recusar a participar do caso. Faz sentido. Se eu fosse acusada de um crime e a vítima fosse o juiz, eu com certeza questionaria a imparcialidade dele. Exatamente. E essa questão está gerando um debate enorme entre os especialistas em direito, com alguns defendendo que o Moraes deveria se afastar para garantir a imparcialidade do processo. É uma situação complexa e delicada que coloca em xeque o próprio sistema judiciário. No final das contas, quem vai decidir sobre a participação do Moraes? É o próprio Supremo Tribunal Federal. Sim. E será interessante ver como eles vão lidar com essa questão. Bom, falando em crimes, quais são as acusações específicas contra o Bolsonaro? Ele está sendo investigado por 3 crimes. Abolição do Estado de Direito, organização criminosa e golpe de Estado. Caramba, são acusações muito sérias. Quais as possíveis consequências caso ele seja condenado? No sistema brasileiro existe o concurso material, que significa que as penas para cada crime são somadas. Ele pode pegar uma pena bem longa se for condenado por todos os crimes. Sim, a pena potencial é bastante significativa, o que demonstra a gravidade das acusações. Agora que a gente já entendeu um pouco melhor a situação legal do Bolsonaro, acho que seria interessante dar um passo para trás e analisar o impacto político dessa investigação. Com certeza, esse caso tem o potencial de mudar completamente o cenário político brasileiro, principalmente no que diz respeito à responsabilização de figuras públicas. É verdade. Afinal, se um ex-presidente pode ser investigado e potencialmente responsabilizado pelos seus atos. Isso manda uma mensagem fortíssima sobre a justiça e o Estado de Direito.
Essa investigação pode ter um impacto enorme na política brasileira, em vários níveis. Para começar, ela já está manchando a imagem do Bolsonaro, dos seus apoiadores. O que pode influenciar as próximas eleições. Verdade. Mas, além disso, essa investigação também pode impactar a confiança nas instituições, né? Sem dúvida. Se a investigação for conduzida de forma justa e transparente, mostrando que a justiça está sendo feita, isso pode fortalecer a crença no sistema judicial e no Estado de Direito. Mas se houver qualquer sinal de manipulação ou parcialidade, vai acontecer o contrário, né? Exato. Aumentando a desconfiança e a polarização. Exatamente. A forma como esse processo se desenrolar vai ser crucial para determinar o impacto na sociedade brasileira. Agora, é hora de encarar o cerne da questão. Os crimes pelos quais ele é acusado. Isso aí, vamos dissecar cada uma dessas acusações. Entender as provas e o que tudo isso significa para o futuro do Brasil. Começando pela primeira acusação. Abolição do Estado de Direito, o que exatamente isso quer dizer no contexto da investigação? Bom, para simplificar, a acusação se baseia na ideia de que o Bolsonaro teria agido para enfraquecer as instituições democráticas e o próprio Estado de Direito durante seu mandato. É como se ele tivesse tentado, de forma sistemática, desmontar as bases da democracia brasileira. E quais seriam as evidências que sustentam uma acusação tão grave? A investigação aponta para várias ações e declarações do Bolsonaro, que, segundo a acusação, demonstram um padrão de ataque às instituições. Por exemplo, as críticas constantes ao sistema eleitoral, as tentativas de interferir na Polícia Federal e no Supremo Tribunal Federal, além de discursos que incitavam a violência contra opositores políticos. Então a acusação argumenta que o Bolsonaro não apenas desrespeitou as normas democráticas, mas também tentou ativamente minar o sistema por dentro. Exatamente. A investigação busca comprovar que as ações dele foram além da liberdade de expressão e configuraram um ataque direto à democracia. E a segunda acusação, organização criminosa, como ela se encaixa nesse contexto? Bom, a acusação de organização criminosa se baseia na suposta existência de um grupo organizado que atuava para promover os interesses do Bolsonaro, muitas vezes por meio de atividades ilegais. Quem faria parte desse grupo? A investigação aponta para diversos aliados próximos ao Bolsonaro, incluindo familiares, políticos, empresários e até mesmo militares. Uau, uma verdadeira rede de influência operando nos bastidores para beneficiar o Bolsonaro e seus aliados. É o que a investigação busca provar. Eles estão tentando desvendar as conexões entre esses indivíduos, as ações que realizaram em conjunto e os crimes que teriam cometido. E a terceira acusação, a de golpe de Estado, é, sem dúvida, a mais grave de todas. O que a investigação alega nesse caso? A acusação de golpe de Estado se baseia na suspeita de que o Bolsonaro teria planejado e incitado ações para derrubar o governo democraticamente eleito e tomar o poder à força. Que tipo de prova sustenta uma acusação tão séria? A investigação aponta para uma série de eventos e indícios, como os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, o discurso golpista do Bolsonaro e as mensagens trocadas entre seus aliados, que sugerem um plano para impedir a posse do presidente Lula. Caramba, são acusações realmente pesadas que, se comprovadas, teriam consequências profundas para o Brasil. E se o processo for aberto, o que acontece? Aí teremos um julgamento, com a apresentação de provas e argumentos da acusação. Certo. E da defesa. Sim. E para quem quiser se aprofundar no assunto, o ideal é acompanhar as notícias de fontes confiáveis, buscar análises de especialistas em direito constitucional e se informar sobre o funcionamento do sistema judicial brasileiro. Excelentes dicas. E lembre-se, o Deep Dive está aqui para ajudar vocês a navegar nesse mar de informações. Fiquem ligados para mais episódios sobre temas relevantes e atuais.